Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. O Conselho de Comunicação Social do Congresso quer que o governo suspenda o leilão da internet 4G, a risco de interferências no sinal e prejuízos para as TVs públicas. Caberá ao presidente do Senado levar a reclamação adiante. A intenção do governo é leiloar em agosto a faixa de 700 MHz. A frequência, que hoje é usada pelos canais de televisão, vai para o serviço de internet móvel 4G. Segundo o Conselho de Comunicação Social, a mudança pode trazer problemas para os usuários. Da forma como está, o que vai acontecer é que o celular vai interferir no sinal de TV digital e o sinal de TV vai interferir nos celulares. Então, sem que isso seja tratado com a maior cautela que isso demanda, não faz sentido nenhum seguir em frente, porque isso pode prejudicar tanto o usuário de celular quanto os milhões de brasileiros que precisam assistir TV e TV digital. Na carta enviada ao presidente do Senado, o Conselho recomenda que o leilão seja suspenso. O texto deve ser encaminhado à Anatel e ao Ministério das Comunicações. O tema ligado ao leilão da quarta geração não é só vinculado às interferências, ele é vinculado também ao fato de que as televisões públicas brasileiras tenham frequências, tenham estrada para chegar aos brasileiros pelo ar. Se não existir espectro suficiente, se não existir estrada suficiente, haverá cidades nas quais elas não chegarão às casas das pessoas. Em que lugares que isso acontece com maior frequência? Nos grandes centros, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. O próximo encontro do Conselho de Comunicação Social será no dia 5 de maio. Na pauta, a violência contra jornalistas e a veiculação no Brasil de publicidade produzida no exterior. Um projeto que está na pauta de amanhã da Comissão de Ciência e Tecnologia amplia ao cidadão o acesso a informações sobre obras públicas. As empresas contratadas também seriam obrigadas a divulgar os dados, e não apenas o governo. Desde 2012, os governos municipais, estaduais e federal são obrigados a disponibilizar em sites oficiais os repasses, transferências de recursos financeiros, despesas e informações sobre os contratos celebrados com dinheiro público. Um resultado da Lei de Acesso à Informação. No portal da Transparência do Distrito Federal, podem ser acessados alguns desses dados. Por exemplo, os referentes aos gastos com a reforma e construção do Estádio Nacional de Brasília. Um projeto de lei do Senado quer ampliar para as empresas contratadas por licitações a obrigação de colocar em seus sites dados sobre a execução das obras públicas. Estariam dispensadas apenas contratações com valor inferior a R$15 mil. Este consultor do Senado diz que o projeto determina a disponibilização dos dados com mais detalhes do que na Lei de Acesso à Informação. Os dispêndios, os cronogramas e os custos e prazos, ele especifica claramente o que deve ser divulgado, exposto para a população. A ONG Contas Abertas sugere que o projeto inclua também empresas contratadas pelo regime diferenciado de contratações, uma modalidade de licitação criada para viabilizar as obras da Copa do Mundo e das Olimpíadas, mas posteriormente estendida a outras áreas. Pelo regime diferenciado de contratações, estão sendo executadas as obras ligadas à Copa do Mundo, ao PAC, à saúde, até mesmo à construção de presídios. Então, eu acho que assim nós teríamos uma abrangência maior no que diz respeito a essa transparência de todas as obras. Um dos senadores que discutem o projeto é Aníbal Diniz. Para ele, é preciso não dificultar as contratações públicas. Nós temos que buscar o máximo de transparência possível, mas, ao mesmo tempo, também o máximo de agilidade possível. Nós não podemos permitir que essa paralisia que impera na realização das obras públicas seja ainda fortalecida. Nós temos que criar mecanismos para que as obras aconteçam com transparência e possam produzir os seus benefícios sociais. Entrou em vigor hoje a lei que estipula prazo mais curto para a destruição de drogas apreendidas pela polícia. O objetivo é evitar o armazenamento em delegacias e depósitos policiais. A lei, que o Senado votou no mês passado, determina que a droga seja destruída no prazo de 15 dias nos casos em que houver flagrante. E quando não houver, ela será incinerada em 30 dias a partir da data de apreensão.
Há quase 2 anos sem se reunir, o Parlamento do Mercosul voltou a funcionar, desta vez com a composição total dos 5 países membros. O repórter Chico Santana acompanha a reunião em Montevidéu, no Uruguai. O dia parecia de festa, com direito a foto. Afinal, desde a expulsão do Paraguai do bloco, o Parlasul não realizava sessões. Agora o ritmo volta ao normal, e com a presença da bancada da Venezuela que tomou posse. Os trabalhos tiveram início pelas comissões temáticas. Integrante da Comissão de Infraestrutura, a senadora Ana Amélia trouxe a pauta da construção de mais uma ponte ligando a Argentina e a questão da integração energética. Dependemos também da Argentina do fornecimento de gás natural para a usina termoelétrica de Uruguaiana e do gás da Bolívia. Então isso é realmente extremamente importante na integração de infraestrutura. Mas os olhos estão voltados para a crise política venezuelana. Trabalhadores e estudantes uruguaios se solidarizaram ao governo Maduro. A bancada da Venezuela conta com a ação do Parlasul para evitar a interferência externa e denuncia a existência de uma ação orquestrada. Nosotros hemos detectado dentro de estas movilizaciones de la violencia mercenarios de países árabes, mercenarios de países asiáticos, paramilitares colombianos, narcotraficantes, con una enorme cantidad de dinero del narcotráfico, además con un enorme apoio mediático. Estou apresentando um requerimento pedindo que uma missão do Mercosul vá até a Venezuela, principalmente para ver a situação dos brasileiros que estão lá, porque eu sou de Roraima, portanto, eu sou a parte do Brasil que está colada na Venezuela. Nós temos muitas denúncias lá e eu acho que um órgão como o Mercosul, nesse momento, deveria olhar essa questão, mas também tentar contribuir para que possa voltar a paz na Venezuela. Outro ponto que preocupa as bancadas aqui no Parlasul é o acordo econômico União Europeia-Mercosul. Os parlamentares estão com a atenção voltadas a 2 pontos. Primeiro, a questão industrial. Eles temem que a Europa, com a potência de suas fábricas, possa fragilizar ainda mais o setor industrial sul-americano. A outra questão é a produção agrícola. Eles não estão convictos de que a Europa irá abrir com tanta facilidade as portas aos produtos agrícolas do Mercosul. Tiene que ser un tratado que reduzca las asimetrías, que no mantenga los privilegios y las trabas arancelarias que Europa impone para sus productos, particularmente para su agricultura, pero también para su industria. A economia mundial teima em vagarosamente ir se aquecendo, o que significa dizer que quando isso acontece num cenário maior, você tem a indústria de transformação no mundo todo produzindo, querendo comercializar os seus estoques, e isso traz dificuldades importantes para a produção industrial nos vários países. Esse não é um fenômeno brasileiro, é mundial. Isso me preocupa extremamente. A União Europeia não tem mais mercado interno. Eles, com as restrições para a recuperação da economia dos bancos, cortaram dinheiro de salário, de saúde, de educação, de previdência, e eles querem desesperadamente exportar. Já as tarifas para a entrada de produtos primários brasileiros são muito baixas. Eu, pessoalmente, não sei o que eles podem nos oferecer, mas sei que eles querem mesmo o mercado do Brasil, da Argentina, para ver se saem da confusão em que entraram. Para melhor conhecer os detalhes do acordo econômico entre a União Europeia e o Mercosul, a bancada brasileira no Parlasul realiza no próximo dia 24 um encontro com representantes do segmento industrial brasileiro. A ideia é saber que setores vão ganhar e que setores vão perder com esse tratado internacional. A Comissão de Constituição e Justiça tem reunião extraordinária nesta terça-feira. Vai deliberar sobre os pedidos de CPI para investigar a Petrobras. A oposição quer uma investigação exclusiva sobre a estatal. A base de apoio ao governo pede uma CPI mais ampla, incluindo o metrô de São Paulo e o porto de Suape, em Pernambuco. Os questionamentos sobre qual CPI deve prevalecer foram apresentados ao plenário e encaminhados à CCJ. O senador Romero Jucá, do PMDB, é quem está relatando o processo. E foram cancelados os depoimentos da presidente da Petrobras, Graça Foster, e do ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, na Comissão de Assuntos Econômicos. Eles foram convidados a falar sobre as denúncias de corrupção na Petrobras,
mas decidiram esperar até que haja uma definição sobre a CPI. Você terá outras notícias a qualquer momento em nossa programação. E nesta terça-feira, às 8h15 da manhã, no Senado em Dia. Boa noite.